E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho que todo mundo que está nessa jornada da fé se pergunta em algum momento. Verdade. Como saber se a minha fé é autêntica? Como saber se eu estou no caminho certo? É uma pergunta fundamental, né? E a gente vai buscar respostas para essa pergunta na obra de um cara que, para mim, é um gigante da fé. Jonathan Edwards, Uau, Jonathan Edwards. ele mesmo. Um dos grandes teólogos da história, né? Exatamente. E a gente vai se debruçar sobre um livro dele que para mim é um clássico. A verdadeira obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. Nossa, que título! Só pelo título já dá para perceber que o tema é profundo, né? É. E a gente vai desvendar os mistérios desse livro, entender o que Edwards queria nos dizer e como a gente pode aplicar esses ensinamentos na nossa vida hoje. É, porque esse livro, apesar de ter sido escrito lá no século XVIII, né? Durante o Grande Despertamento. Durante o Grande Despertamento, ele continua super atual, né? Porque fala de questões que a gente ainda enfrenta hoje, como saber discernir a verdadeira obra do Espírito E Santo. como a gente não cair em enganos, né? Como evitar o fanatismo, as falsas profecias. Exatamente. Como ter certeza de que a gente está construindo a nossa fé sobre a rocha sólida que é Cristo e não sobre a areia movediça da emoção, da superficialidade. É isso aí. E para te guiar nessa jornada, a gente tem aqui um expert no assunto que vai nos ajudar a desvendar todos os segredos da obra de Jonathan Edwards. Ah, que isso. Vamos juntos, né? Aprender com esse mestre da fé. Mas antes da gente começar, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É isso aí. E aproveitem também para deixar nos comentários sugestões de livros que impactaram vocês. A gente adora saber o que vocês estão lendo e o que tem alimentado a fé de vocês. Então, vamos lá. Abrindo o livro, A Verdadeira Obra do Espírito, o que mais te chama atenção logo de cara? Bom, uma coisa que me impressiona é que Edwards já começa o livro nos alertando sobre os perigos de se basear apenas em experiências extraordinárias para determinar se algo é ou não obra de Deus. Interessante. Ele está falando daqueles eventos sobrenaturais, tipo curas, milagres, profecias. Sim, e também de manifestações mais emocionais, como, sei lá, pessoas caindo no chão, chorando, tremendo. Entendi. Tipo, só porque algo é impactante não quer dizer que seja divino. Exatamente. Deus pode agir de formas extraordinárias, sim, mas ele não está limitado a isso. E como a gente sabe, então, se algo é realmente obra de Deus? Edwards nos dá algumas pistas, né? Ele se baseia principalmente na primeira carta de João, capítulo 4, para nos mostrar os sinais da autêntica obra do Espírito Santo. Quais são esses sinais? Um dos principais sinais é que a verdadeira obra do Espírito sempre vai nos levar para mais perto de Jesus. Faz sentido, né? Afinal, o Espírito Santo foi enviado para nos revelar Cristo, para nos guiar a toda a verdade. É isso aí. Se algo te afasta de Jesus, se te leva a colocar outras coisas no centro da sua fé, pode ter certeza que não é obra do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse um holofote, né? Que ilumina Jesus, que coloca ele no centro do palco. Perfeito. E essa luz que o Espírito Santo irradia sobre Jesus nos revela também a nossa necessidade de salvação, a nossa condição de pecadores. E aí entra outro sinal, né? Que é o combate ao pecado. Exatamente. O Espírito Santo nos convence do pecado, da nossa culpa diante de Deus e nos impulsiona a buscar a santidade, a viver de acordo com a vontade de Deus. É como se o Espírito Santo acendesse em nós uma sede de mudança, né? Uma vontade de abandonar tudo aquilo que nos separa de Deus e nos impede de viver em plenitude. É isso mesmo. A gente começa a enxergar o pecado não como algo normal, natural, mas como uma ofensa a Deus, uma barreira que nos impede de experimentar o seu amor e a sua graça. E aí a gente começa a lutar contra o pecado, né? A buscar a santificação, a purificação do nosso coração. Com certeza. E essa luta não é fácil, né? A gente vai ter altos e baixos, vitórias e derrotas. Mas o importante é não desistir, né? É continuar buscando a Deus, confiando na sua graça e no seu poder para nos transformar. É isso aí. E o Espírito Santo nos capacita para essa luta, ele nos dá a força que a gente precisa para vencer as tentações e viver uma vida que agrada a Deus. Mas e quanto às manifestações físicas? Lembra que a gente falou no começo sobre as pessoas caindo, chorando, temendo? Isso pode ser sinal da obra do Espírito Santo. Edwards aborda essa questão com muito cuidado. Ele não descarta a possibilidade de Deus se manifestar de formas extraordinárias, mas ele nos alerta para não colocarmos o foco nessas manifestações. Ou seja, não é a emoção em si que importa, mas a transformação interior que ela produz. Exatamente.
O que realmente importa é o fruto que essa experiência gera na vida da pessoa. Se a pessoa teve uma experiência emocional forte, mas a vida dela continua a mesma, o coração continua cheio de egoísmo, de amargura, de pecado. Então é sinal de que algo não está certo. É como se a gente estivesse assistindo a um filme de ação, cheio de explosões, efeitos especiais. Mas sem enredo, sem mensagem, sem impacto real. É isso aí. A gente pode até se emocionar na hora, mas depois a gente esquece, né? Não muda nada na nossa vida. Já a verdadeira obra do Espírito Santo é como um filme que nos marca profundamente, que nos faz pensar, refletir e que transforma a nossa maneira de ver o mundo e de viver a vida. E essa transformação, ela se manifesta de diversas formas, né? A gente pode ver essa mudança no caráter da pessoa, na maneira como ela trata os outros, na sua paixão pela palavra de Deus, no seu desejo de servir ao próximo. E também no seu amor por Jesus, né? Que é a fonte de toda a transformação. Com certeza. O Espírito Santo nos leva a amar Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. É como se ele acendesse em nós uma chama que nunca se apaga. Um amor que nos impulsiona a seguir a Jesus e a viver para ele. E esse amor por Jesus se manifesta também no amor ao próximo. E é outro sinal da autêntica obra do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo nos capacita a amar as pessoas de maneira genuína, a ponto de se doar por elas, de sacrificar os nossos próprios interesses pelo bem-estar delas. É um amor que vai além das palavras, né? Que se traduz em ações concretas, em cuidado, em compaixão e perdão. É o tipo de amor que Jesus nos ensinou, o amor que ele demonstrou por nós na cruz. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu só nessa primeira parte do nosso mergulho. É verdade, mas ainda tem muito mais pela frente. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas advertências que Edwards nos deixa, nos alertando sobre os perigos que podemos encontrar nessa jornada da fé. Então, pessoal, fiquem ligados. E antes da gente continuar essa conversa, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E aproveitem também para deixar nos comentários sugestões de livros que impactaram vocês. A sua participação ajuda o Fé em Letras a alcançar mais corações. Isso aí. Até a próxima. Até lá. De volta aqui no Fé em Letras. E aí, prontos para continuar nosso mergulho na obra do Jonathan Edwards. Prontos. Na primeira parte, a gente viu como Edwards nos alerta para não se basear só em experiências extraordinárias, né? Isso, a gente tem que, além da emoção, buscar os sinais da autêntica obra do Espírito Santo. Ele também usa a primeira carta de João, né? É, capítulo 4, para mostrar esses sinais. Um deles é o Espírito Santo nos aproximando de Jesus. É, e nos levando a combater o pecado, né? Buscar a santidade. Exatamente. E nesse processo, o Edwards nos dá alguns alertas importantes, coisas para a gente ficar de olho. Tipo o quê? Ele fala, por exemplo, do perigo da gente rejeitar a obra genuína do Espírito Santo, sabe? Rejeitar. Por quê? Por medo do novo, por preconceito. Às vezes a gente está tão preso às nossas tradições, aos nossos costumes. Ah, entendi. Tipo, Deus só pode agir do jeito que eu tô acostumado. É, a gente meio que coloca Deus numa caixa, né? Mas Deus é criativo, ele age de formas diferentes. Nossa, é verdade. A gente tem que estar aberto, né? Senão perde a benção. Perde a benção. E aí o Edwards fala também do perigo do orgulho, sabe? Ah, o orgulho. Esse é um problema, né? O orgulho nos cega, nos faz achar que somos melhores que os outros. E o verdadeiro avivamento, ele gera humildade. A gente reconhece que precisa de Deus, né? E somos falhos. É isso! E aí, junto com o orgulho, vem a tentação de julgar os outros. Ah, é? Tipo, apontar o dedo, dizer quem é crente de verdade e quem não é? Mas o Edwards lembra quem somos nós para julgar o coração das pessoas. Só Deus conhece, né? Só Deus. Nosso papel é amar, acolher e apontar para Cristo. E ter discernimento também, né? Pra não ser enganado. Sim, discernimento é essencial. Mas com sabedoria, com amor, não com arrogância. Entendi. E aí, o que mais o Edwards alerta? Ele fala também do perigo de buscarmos a direção de Deus fora da sua palavra. Interessante. Como assim? Na época dele, muita gente dizia ter sonhos, visões, revelações. É só, tipo, Deus falou comigo diretamente. E o Edwards não negava que Deus podia falar assim, mas ele alertava. Cuidado para não confiar só nessas experiências. Tem que ter base bíblica, né? Isso. Senão a gente pode ser enganado e seguir um caminho errado. E o Edwards fala dos excessos também, né? Tipo fanatismo, emoção descontrolada. Fala assim. Ele defende o equilíbrio, sabe? Entre a emoção e a razão. Ah, entendi. Não pode ser só coração, né? Nem só a cabeça. A gente precisa dos dois. A emoção nos impulsiona, mas a razão, junto com a palavra de Deus, nos guia com segurança. E aí, pessoal? De volta para finalizar nosso mergulho aqui no Fé em Letras.
A gente já explorou sinais da verdadeira obra do Espírito Santo com o Jonathan Edwards. Vimos também os alertas, os perigos para evitar nessa jornada. Exatamente. Mas e aí, depois de tudo isso, o que o Edwards concluiu? Ele acreditava mesmo naqueles avivamentos que ele presenciou. O Edwards, ele não era só um cara de teoria, né? Ele queria ver a fé em ação. E ele observou tudo com muito cuidado, sabe? Comparou com a Bíblia, viu a vida das pessoas mudando. E no fim das contas, o que ele achou? Ele concluiu que sim, aqueles avivamentos eram obra genuína do Espírito Santo. Uau. Mas teve gente que criticou, né? Diz que era fanatismo, manipulação. Claro que teve. Mas o Edwards, ele tinha argumentos, né? Ele apontava para os frutos. Os frutos. As pessoas se convertiam de verdade, abandonavam o pecado, amavam a Deus e ao próximo se dedicavam à palavra. Então não era só emoção. Não, era transformação real, mudança de dentro para fora. E essa mudança, ela se espalhava, né? Espalhava, atingia todo tipo de gente, quebrava barreiras sociais, era algo poderoso. E o que o Edwards dizia para quem duvidava? Ele dizia: olhem para os frutos, observem a vida dessas pessoas. Faz sentido. A árvore se conhece pelos frutos. Se a vida da pessoa muda para melhor, se ela produz frutos de amor, de santidade. É sinal de que a obra é genuína. E o Edwards, ele não parava por aí. Ele nos chamava a ação. Ação? Como assim? Ele nos incentivava a participar da obra de Deus, a apoiar os ministros que pregavam o evangelho com poder, a testemunhar da nossa fé. A viver a fé na prática, né? Isso, a sermos cristãos autênticos, que vivem o que pregam. E a orar também, né? Pedindo para Deus continuar agindo, derramando o seu espírito. A gente não pode se acomodar, né? O avivamento não é um ponto final. É um ponto de partida para uma vida de busca por Deus, de santificação, de crescimento no amor. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu com Jonathan Edwards, né? Não é verdade? Ele nos deixou um legado incrível, uma bússola para navegarmos nesse mar da fé. E para quem quer se aprofundar, fica a dica, né? Leiam A Verdadeira Obra do Espírito, mergulhem nesse livro, deixem a sabedoria do Edwards guiar vocês. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho, mas a jornada continua. Para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Compartilhar esse episódio com os amigos. Isso aí. E deixem nos comentários sugestões de livros que impactaram vocês. A gente adora saber o que vocês estão lendo. A sua participação é muito importante pra gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.